Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Maravilhoso nós sentirmos a presença de Deus. Eu não sei o que você pensa e o que você tem imaginado para esse dia. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que nós, na nossa vida, temos expectativas. Poucas, médias ou grandes expectativas. Não sei quantos meninos, quando pensaram, grupo jovem, pensou em fazer esse culto, quantas expectativas eles tinham. Quando eu convidei eles para estarem ministrando, eles tiveram até que fazer uma movimentação em algumas coisas para que a gente pudesse estar trabalhando a parceria da Igreja Metodista de Caçapava e Taubaté. A gente estava acertando algumas coisas e as expectativas ali foram multiplicadas. Porque eles pensavam no culto deles e nós pensávamos no nosso culto, mas o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor junta as nossas forças para que nós façamos o melhor para Ele. Por isso fizemos o melhor em Caçapava, mesmo eu não estando presente, o Deus que precisava ser exaltado naquele lugar foi exaltado. E hoje aqui nós queremos exaltar o Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Tem um cântico que diz que é ser exaltado, né? Tem um cântico que fala sobre isso, um cântico antigo, mas eu não vou cantar. Hoje eu não estou com voz de cântico. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês que eu cheguei hoje da Semana Missionária. Eu estava na Semana para Jesus desde o fim de semana passado. Então ali você tem um desgaste físico, porque você está fora da sua realidade cotidiana. Você tem um desgaste emocional, porque você vive algumas questões emocionais, porque Deus trabalha com a gente que está trabalhando, e Deus tem algo sobrenatural. Eu quero dizer para vocês que o meu físico está moído, o meu emocional está sendo blindado, mas o meu espiritual está transbordando. Porque no dia que nós fomos, o ônibus que passou e me pegou em Caçapava, e quando a gente passou em Pinda, que pegou as últimas pessoas, eu perguntei para eles qual eram as expectativas dele para aquela semana. Eu não queria que eles me falassem, como eu também não quero que você me fale qual a sua expectativa para a palavra que eu vou ministrar aqui nessa noite. Às vezes nós esperamos grandes coisas e Deus tem outros caminhos para fazer com que as grandes coisas aconteçam. Às vezes nós queremos coisas pequenas, apenas para suprir pequenas necessidades, e Deus derrama algo que você não tem nem como suportar. Então eu quero pedir a você que você imagine a sua expectativa. Você consegue imaginar a sua expectativa nessa hora? Mas eu quero dizer para você que deixa Deus surpreender você nessa noite com a expectativa que Ele tem para a sua vida, para a sua família e para o teu ministério, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus me trouxe nessa tarde, porque eu falei que eu não ia para a Semana Missionária com a palavra pronta para esse culto, porque Deus sempre faz algo diferente na nossa vida, e eu queria trazer algo, como dizem, rema do Senhor para a vida de vocês, para a minha vida. E hoje à tarde, ontem eu passei uma noite quase que em claro, né? Nós estamos no movimento de mudança, que é importante, mas ele demanda ações que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam. A Semana Missionária, a partir desse ano, tem novos coordenadores, né? Então, com a nova coordenação, alguns ajustes começam a ser feitos. E com essa nova coordenação, algumas situações precisou ser pontuais e gerenciadas. E uma coisa que eles tentaram fazer esse ano foi melhorar a logística dos equipamentos da Semana para Jesus. E eu faço parte desse grupo que trabalha nos bastidores. E aí me perguntaram se a gente em Caçapava conseguiria um espaço para
guardar esse equipamento todo, para que não ficasse viajando São Paulo inteiro, um pouquinho em cada lugar, um pouquinho ali, um pouquinho cá, porque na hora de você buscar, o trâmite de buscar é complicado. Porque você tem que alocar um carro que vai fazer um trajeto por vários lugares para ir captando poucas coisas. E aí foi me dada uma incumbência de achar em Caçapava um espaço que pudesse compilar todas as coisas que seriam guardadas. E eu comecei a pensar onde poderia guardar. Eram, a princípio, 20 metros quadrados, que não é difícil por metragem, mas é complicado para você alugar. Quem tem 20 metros quadrados hoje que quer alugar para alguém? Ninguém. Porque ou se tem uma grande casa ou alguma coisa, você tem que alugar um espaço que ou é comercial para ter essa metragem e a pessoa vai cobrar por um aluguel comercial. E aí minha esposa falou assim comigo: amor, por que você não liga para a proprietária do prédio que a gente está aqui alugando? Eu falei: não vou ligar não, ela não vai querer, porque o prédio da nossa igreja tem uma casa sobre o prédio, e essa casa tem uma garagem, e a casa não está alugada, então a tendência é que a garagem também não esteja alugada. E quando nós alugamos a casa, a proprietária falou assim para a gente: quando você precisar, pastor, pode pegar a chave e usar o espaço, que eu não vou cobrar nada para vocês, é só pegar e usar o espaço. E eu relutei para ligar para ela. Sou sincero, eu relutei porque as minhas expectativas estavam aquém. Eu não tinha como dialogar com ela, eu não tinha palavras. E minha esposa entrou em oração nesse sentido. Não que eu não estivesse orando, mas a direção da oração que a minha esposa tomou foi que Deus mudasse até a minha forma de pensar sobre aquilo, para que eu entendesse que era possível. Porque não adiantava eu ir chegar para uma pessoa e falar algo se eu não cresse que era possível. Eu precisava primeiro trabalhar o crer no meu coração, para depois então lançar a palavra. E os 20 metros quadrados se multiplicaram, viraram 40. E aí mais difícil fica. Dobrou o problema, dobrou a situação. As minhas expectativas, que já não eram tão grandes, ficaram mais frustradas. Mas aí eu fui em algo que a minha esposa falou: fala com a proprietária. Mas eu falei: não, antes de falar eu preciso saber se a medida do espaço da garagem é a medida do espaço que aí eu vou lançar. Mas eu preciso saber se é também, para não investir algo desnecessário. Um culto de oração de uma terça-feira, o irmão Henrique e o irmão André estavam na igreja com a gente, e eu no final do culto falei: gente, eu trouxe uma trena, eu preciso fazer uma medida. Eu preciso medir. Não entrei no espaço de baixo porque eu não tinha chave. Na nossa salinha de crianças é a medida da garagem. Eu fui lá e medi, dava 32 metros quadrados. Falei: opa. Cheguei em casa, falei: amor, vamos orar? Ela falou: para quê? Falei assim: porque eu quero ligar para o proprietário. Ela falou: você demorou, né? Já tinha falado para você ligar. Falei: não, mas eu tinha que ter a direção e gerar em mim expectativa. Peguei o telefone, mandei mensagem para a proprietária que eu precisava dialogar com ela. E ela me respondeu assim: pastor, pode me ligar. Liguei para ela. Ela falou: pastor, pega a chave, pode usar. Falei: mas não é bem isso que eu preciso. Ela falou: não, já falei que o senhor, no dia que o senhor precisar usar, só pode pegar a chave e usar. A gente não vai ter locação para o senhor nesse sentido. Eu falei: não, mas eu preciso. Ela falou: mas por quê? Eu falei assim: se você alugar a casa em cima, como que eu fico com as coisas que eu vou estar guardado aqui? Não, eu vou te pedir a... Eu falei: não, é isso que eu não quero. E Deus começou a me dar a direção, porque eu gerei expectativa, porque eu gerei a palavra no meu coração, e em segundo aquela palavra eu comecei a gerar possibilidades. E na nossa conversa ela falou: pastor, eu preciso conversar com a minha irmã, porque eu falei assim com ela: eu quero que você desvincule a garagem do prédio de cima e vincule a nossa igreja. É algo juridicamente fácil de se resolver, não é complicado.
Ela falou, mas eu preciso ver porque eu vou perder o valor da casa. Eu falei, mas de repente com um valor menor você consegue alugar. Porque a casa já está há bastante tempo sem alugar. E ela falou, então só me dá um tempo de um dia para falar com a minha irmã e te retornar? Sim, dou um tempo de um dia. E aí, meia-noite daquele mesmo dia, ela me mandou uma mensagem, pastor, tá ok, minha irmã aceitou e a gente vai alugar o espaço lá. Eu não vou entrar em valores aqui e não vou entrar em detalhes de como a gente tramitou isso, mas eu quero dizer para vocês que nessa madrugada o caminhão da Semana para Jesus desembarcou em Caçapava com todas as coisas para que possam ser guardadas ali, indo além da minha expectativa. E a coordenação que estava com a gente nessa madrugada falou assim, o espaço foi além das expectativas que eles tinham. É uma expectativa. E o texto que eu quero trazer para você nessa noite fala sobre isso. Jesus tem expectativa. Mas como assim, pastor? Jesus tem expectativa? Tem. E o texto que eu quero falar isso com você está lá no livro de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 12, o versículo 12 e o versículo 13, só a primeira parte. Alguns linguísticos de teologia diriam assim, parte A e parte B. Os exegetas da história, né? Então eu quero dizer para você que a gente vai trabalhar apenas a parte A do versículo 13, tá bom? Marcos capítulo 11, versos 12 e 13, apenas a primeira parte do 13, tá bom? Então vamos lá. Todos encontraram? Se não encontraram, nós temos projetado, né? Então, escola bíblica amanhã também. Essa palavra é da escola bíblica amanhã? Ah, entendi. Tô aprendendo. Quem não encontrou escola bíblica, rapaz, tinha um tempo que eu não ouvia isso. Tinha um tempinho que eu já não ouvia isso. Quem está com dificuldade de manusear a Bíblia, escola bíblica dominical. Viu? Não, eu falei esses dias na igreja que a escola bíblica dominical é o único lugar que nos dá um certificado para a eternidade. Porque para outras coisas ela não serve, mas ela nos leva para o céu. E nos leva para a eternidade, porque quanto mais eu aprendo a palavra, mais próximo do propósito de Deus eu estou. Aí teve gente que falou assim, pô pastor, gostei da pegada, mas e não é uma diferente do que você falou, não. É justamente a questão, tá com dificuldade? Vem para a escola dominical, porque a escola dominical vai nos forjar para que nós possamos estar prontos para as batalhas do dia a dia e para as questões que nós vamos alcançar no céu. Amém? Então vamos na leitura da palavra. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Amém? Jesus tinha expectativa. Jesus, quando acordou, estava com fome e tinha expectativa de se alimentar. Quando nós acordamos, qual é a nossa expectativa para o nosso dia? Será que a gente trabalha as questões, porque hoje está assim, você acorda acelerando porque o tempo já está curto, porque você tem que fazer, a oração já ficou atrasada, retardatária, já passou, a leitura da Bíblia então já foi, a sua devocional matinal já era, porque você está atrasado para algumas coisas. E aí, como você gerencia a expectativa do seu dia sem trazer o jardim para dentro da sua primeira expectativa? E aí eu vou fazer uma ponte um pouco diferente aqui dessa questão do jardim, porque Deus sempre visitava Adão e Eva no final do dia. Ele queria saber com eles o que tinha acontecido. E ele nunca falou assim, o que vocês querem no dia? Porque para eles era livre escolher o que iriam fazer, porque tudo estava pronto. Eles não precisariam trabalhar para ter nada. Tudo estava nas suas mãos. Então Deus já tinha gerenciado a expectativa. Deus queria só saber assim, me dá um feedback de como foi o seu dia.
E hoje a gente tem grande dificuldade de gerenciar a expectativa no Senhor e quanto mais gerenciar o feedback ao Senhor. Porque a gente não cria parâmetros quando acorda. Como que a gente vai fechar o parâmetro quando a gente dorme? Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus aqui mostra para a gente que ele tem uma expectativa. E ele vai atrás da expectativa. Ele ao acordar, ele teve fome, ele falou assim, eu preciso comer. E ele olha, e aí é muito interessante quando o texto fala assim, ele olha e vê uma figueira com flores. Figueira com flor é sinal de fruto. Eu não sei quem aqui já teve a possibilidade de ver um figo, uma árvore de figo, que é a figueira, presencialmente. Eu tive porque minha casa da minha mãe tinha um pé de figo. Então toda hora que as flores apareciam, logo em seguida começavam a vir os figos. Só que não era assim, apareciam todas e apareciam todos os figos depois, não. Ela vinha gradativamente. Flores, um dia e meio mais ou menos, já começava a surgir daquela sementinha, do pólen, porque na verdade o figo é um pólen que surge no meio da flor. E quando Deus, se você abrir um figo, você vai ver que tem pólens por dentro. É um pólen. Ela é fechada. Digo para você, de uma melhor maneira, se você fizer comprar um figo, que ele seja feito para um doce em calda, você observa isso com uma maior tranquilidade, porque quando você parte, você vai ver pólens ali no centro do figo. Então, naquele momento, o figo passou por uma transição e se transformou da folha, da flor, daquele galinho, em algo que alimentaria Jesus. Foi essa a expectativa de Jesus. Ele olhou, tem flor, vou me alimentar. A primeira coisa que nos atrai é o nosso olhar. A nossa expectativa é muito impulsionada por aquilo que vemos. Prova disso que Jesus olhou e foi. E aí eu preciso perguntar para vocês, o que tem tomado conta do teu olhar? Qual a ótica que você tem observado as coisas? Uma ótica de suprir as suas necessidades ou uma ótica de assim, estou só olhando, não tem nada a ver. Estava pesquisando um negócio aqui só. Sem propósito e sem expectativa, os equipamentos que nos ajudam podem nos atrapalhar. Porque eles podem nos levar por um caminho que muda a expectativa do que aquilo que nós queremos. Jesus aqui vai até a figueira para encontrar figos. E eu e você? O que estamos saindo de casa para fazer? Que agora nós saímos da pandemia. Não estamos, estou preso. Não, nós estamos hoje. Se alguns estão trabalhando em home office, foi escolha das empresas colocarem home office. Trabalhando em casa porque acharam que é melhor, mais atrativo, mas se não for isso, hoje nós temos liberdade de sair de casa. O que tem te impulsionado a sair de casa? E como você está saindo de casa? Qual o teu olhar para aquilo que você vai encontrar fora da sua casa? Vamos pensando. Marcos 11, do 13b e o versículo 20 vão fazer uma colocação muito boa para nós. Que diz assim: aproximando-se dela, não achou nada, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Aproximando-se dela, não achou nada, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Outra expectativa que às vezes nós nutrimos.
colher enquanto não é tempo. Às vezes nós queremos plantar algo hoje e amanhã já ter resultado. Nós queremos almejar algo, projetar algumas questões da nossa vida, planejar algo, mas as respostas podem vir antes do esperado, mas se nós não planejarmos, não chegará nas nossas mãos. Eu esses dias trabalhei com uma pessoa que é engenheira. E para engenheiro tem que estar tudo bem explicado. E eu aprendi algumas coisas que eu não sabia, e que eu aprendi algumas coisas que eu preciso dominar. Planejar faz parte do processo. Eu confio no Senhor, Deus vai fazer. Vai. Mas se você planejar, Ele vai te ajudar a fazer com maior excelência. Uma palavra que eu escutei esse fim de semana, essa semana, né? Quem está no comando? Porque não adianta planejar se você não delega o comando para alguém que vai colocar aquilo em prática. O planejamento é bom, mas a execução precisa ser exata. E se a pessoa que estiver executando não tiver potencial, tudo vai se perder. Mas se você tem uma pessoa que é boa executora para fazer aquilo que precisa, a expectativa pode ser além daquilo que você espera. Então eu digo para você nessa noite, o que nós temos visto está no tempo, o que nós temos criado expectativa está na hora, o que nós estamos buscando é o que Deus tem para nós? E será que eu e você somos os executores que Deus espera? Pastor, você está falando que eu estou no lugar errado, fazendo coisa errada? Deus não me chamou, não. Deus chamou. Mas será que eu estou disposto a falar assim, Deus, eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quer, me enquadra da forma que o Senhor deseja? Ou eu estou aqui falando assim, Deus, faz do meu jeito, da forma que eu quero, da maneira que eu preciso? Porque é diferença. As minhas expectativas podem estar aquém do que Deus quer, mas eu só consigo enxergar as minhas expectativas. Eu não consigo enxergar as expectativas do Senhor. E aí eu vou precisar viajar com você no texto de Mateus capítulo 7, dos versos 16 ao 20. Mateus capítulo 7, do verso 16 ao 20, diz assim. Eu escuto folhas ainda, vou esperar. Escutar folhas é da antiguidade, não é da... Hoje em dia, se for na novidade, é no aplicativo ou na projeção. Né? Foi? Lá na igreja fala assim, aqueles que encontraram digam amém, aqueles que não encontraram digam misericórdia. Né? E a gente vai trabalhando essas questões de gerar do amém no meio da misericórdia. Né? Então vamos ao texto. A palavra do Senhor diz assim, pelos frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerão. A figueira demonstrou a Jesus que tinha frutos. E Jesus, observando a figueira, percebe que ela enganou, porque não deu fruto. Qual a expectativa de Deus para mim e para você? Que sejamos homens e mulheres frutíferos para o reino do Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres
que entenderam o que Deus fez, e entenderam o que Deus pode fazer, e entenderam onde Deus pode nos levar. Porque às vezes nós achamos que é melhor eu ir trabalhar na esquina da minha casa, porque eu não vou pegar a condução, porque eu não vou ter desgaste. Mas será que é a porta que Deus está abrindo? De repente Deus quer te levar a andar 2, 3 quilômetros para um lugar onde você não conhece ninguém, você não faz nada, e as pessoas vão reconhecer você pelos frutos que você dá, não pela amizade que você tem, não pela circunstância que você convive. Às vezes nós limitamos a expectativa de Deus nas nossas expectativas, ou melhor, na nossa comodidade. Nós nos acomodamos nas coisas que são fáceis e não queremos dar saltos para as coisas que para nós são impossíveis. Hoje eu vinha conversando com o pessoal que embarcou comigo no sábado, no domingo de manhã. A gente está tão acostumado com a Semana para Jesus começar no sábado, que esse ano ela mudou, começou no domingo, então a gente fica tão na cabeça, né? Quando eu perguntei para eles, quando nós oramos, qual a sua expectativa? Eu perguntei para você, aqui nessa noite, qual a sua expectativa? E eles viraram para mim e falaram assim: pastor, uma das meninas que foi no ônibus falou assim: pastor, na terça-feira, pastor, já superei as minhas expectativas. Terça-feira, faltava quarta, quinta, sexta e sábado. Terça-feira as expectativas dela já tinham sido superadas. E ela falou assim para mim, eu falei: calma, deixa Deus continuar conduzindo, não se ache finito, permita que o infinito venha sobre a tua vida. E hoje nós estávamos conversando sobre isso, quando as pessoas que não estavam com a gente, quando o ônibus partiu, e a gente começou a conversar, e os testemunhos que começaram a surgir dentro do ônibus, de Taubaté a Caçapava, que é uma distância mínima, me surpreenderam. De pessoas falando assim: pastor, eu não achava isso, eu não achava aquilo outro. Uma pessoa que ficou cuidando de uma criança, e a expectativa do projeto era atender 100 crianças na IBF. Eles só atenderam 50. Compraram-se tudo para 100 crianças e foram 50 crianças atendidas. Você imagina a expectativa das pessoas. O resultado dessa expectativa é frustração. Esse é o nome certo. Porque você espera 100 e vem a metade. Você fez uma expectativa, gerou situações e essa expectativa foi reduzida. Mas uma palavra que essa moça, uma jovem, disse para mim, me impactou. Ela disse para mim que no primeiro dia tiveram 3 crianças. E no decorrer as outras crianças foram chegando. E que uma das crianças que nesse primeiro dia chegou, ficou na incumbência dela tomar conta. E essa criança, num lugar periférico da cidade de Cruzeiro, parecia ser autista, mas sem um diagnóstico prévio. E aquela criança começou a gerar nela frustração, porque ela queria cuidar de crianças, mas não daquela criança. Porque nós geramos expectativas que às vezes não é o que Deus tem para nós. E ela falou que ficou 3 dias com aquela criança. E no final desses 3 dias que ela ficou direto com aquela criança, Deus mudou a expectativa dela. Aquela criança estava se comunicando com ela estava compreendendo aquela criança, uma criança que estava introspectiva, totalmente fechada em si, estava com ela batendo toquinho, falando, sorrindo. Eles achavam que a criança não falava e aquela criança estava expressando diversas formas de comunicação.
Porque às vezes a gente acha que a comunicação que existe é a nossa fala. E não é. Tem outros mundos que estão na nossa volta, de pessoas que precisam de cuidado, de pessoas que precisam ser acolhidas, e se nós não descermos ao nível aonde as pessoas estão, a gente quiser que a pessoa chegue ao nosso lugar, a gente nunca vai conseguir trazê-las. Eu digo para você que esse testemunho foi um dos que em 15 minutos a 20 minutos de viagem foram expressados naquele ônibus. E aí eu te pergunto, Deus não surpreendeu ela na sua expectativa? E crianças que de repente não tinham o que comer, porque os lanches foram distribuídos e tinham crianças que comiam 3, 4 lanches. Que dá a entender que não tinham comida em casa. E aí eu pergunto para vocês, se Deus manda 100 crianças com o mesmo volume de fome, será que eles conseguiriam suprir a necessidade das 100 crianças? Porque o plano era para uma quantidade de crianças que comesse 1, 2 lanches. E tinham crianças comendo 4, 5 lanches. E aí eu digo para você, Deus sabia quantas crianças precisariam lanchar. Porque Deus sabia quantas pessoas iriam ser alcançadas. Então Deus muda a nossa expectativa. Isso eu estou falando de uma área do projeto. Se eu parar para falar com vocês aqui de outras áreas, eu vou passar a noite aqui, a semana, o mês, falando sobre isso. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre expectativa. Viu como que Deus muda a expectativa? E essa menina falando assim, pastor, eu fui com uma intenção, eu fui com uma projeção, eu fui para fazer algo. No meio do caminho eu me frustrei, porque não estava acontecendo do jeito que eu queria. Mas no final, Deus me mostrou que Ele fez muito mais do que eu podia imaginar. Nosso Deus é o Deus do muito mais. O nosso Deus é aquele que move céus e terras para Ele completar a obra dele, para que eu e você possamos dar frutos. Não frutos para a minha vida, não frutos para o meu ministério, não frutos para a tua vida, para o teu ministério, mas a palavra que Jesus diz assim, tudo que Ele fez era para glorificar o Pai. E aqueles que estão nele o glorificariam. O nosso Deus foi glorificado naquela cidade. Usou-se a igreja metodista, mas o nosso Deus foi glorificado naquele lugar. Ontem à noite, no culto de encerramento entre os voluntários, uma pessoa tomou um tombo no último degrau da escada. E a gente se movimentou para estar do lado da pessoa, para dar socorro, para dar cuidados. Fisioterapeutas chegaram para poder dar apoio, pegando gelo, porque a princípio seria uma entorse. E no final da noite a gente descobriu que ela tinha quebrado a tíbia em 2 lugares. E precisava de uma cirurgia urgente, então ela teve que vir para São Paulo para fazer da entrada no hospital e daí então fazer a cirurgia. Mas nesse movimento chegou um entregador de lanche. Porque alguém teve fome, mandou mensagem e o entregador veio para poder fazer a entrega. A expectativa daquele rapaz naquele lugar era fazer a entrega e ir embora. A expectativa de quem pediu era se alimentar e ir. Só que Deus tem mais do que a gente tem de expectativa. Na hora que a fisioterapeuta estava fazendo algo no pé dessa irmã, Deus falou com ela assim, não deixe ele ir embora. E ela falou assim,
Não deixe ele embora, vai atrás dele. Ela foi, chamou ele de volta, me chamou para orar por ele, porque eu estava no cuidado. E enquanto eu orava por ele, Deus me mostrou que aquele menino estava precisando de algo diferente naquela noite. Jovem, casado, que trabalha de dia e de noite para sustentar a sua casa. Não muito diferente dos jovens que a gente vê hoje, que de repente tem que fazer jornada dupla, jornada tripla para poder sustentar a sua casa. Mas aí a minha pergunta para ele foi assim: quanto tempo você é cristão? Sim. Quanto tempo você não vai na igreja? Mais de um mês. Eu não consigo ir na igreja porque eu preciso trabalhar. Nessa hora chegou uma pessoa atrás de mim que nem teve no projeto a semana inteira, que só foi para o culto de encerramento e falou assim: cara, quanto que você ganha numa noite de trabalho? Ele nem respondeu, o cara abriu o aplicativo no celular e falou: me dá o seu Pix, eu vou pagar o seu dia de trabalho para você ficar no culto. Ele: não, me dá o Pix, eu vou te dar o que eu tenho para você ficar no culto. E aquele rapaz se derramou na presença de Deus. E as expectativas dele naquele lugar foram totalmente diferentes. O que ele recebeu, aquilo ali, não foi o dinheiro na conta dele. Que eu sentei do lado dele, porque a gente também não pode deixar a pessoa sozinha, você precisa acolher a pessoa. Eu sentei do lado dele e o aplicativo começou a gritar, pedindo chamada, pedindo uma entrega. Ele falou: pastor, eu não consegui desligar, mas eu posso abaixar e deixar ele aqui quietinho? Eu não vou embora não. Ele já entrou no ápice da adoração que estava, no culto já estava na metade. O louvor já estava lá rompendo. Ele entrou no ápice do que estava, porque ele estava com tanta sede, que ele chegou e falou: Deus, derrama. E às vezes nós que estamos desde o começo do culto temos dificuldade de fazer o jardim entrar, ou melhor, entrar no jardim. E aquele rapaz, eu nem vi na hora que ele foi embora, mas eu sei que ele saiu dali diferente do jeito que ele entrou. E eu não preciso saber dele. Eu só preciso saber que Deus me usou, junto com aquela pessoa, junto com aquele irmão, uma tríade de pessoas, para abençoar uma pessoa. O quanto vai acontecer na vida dele, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus tem grandes expectativas. Mas nós precisamos estar atentos. Não só como Jesus olhar, mas também ouvir. Porque a palavra diz que nós precisamos frutificar. E aí eu preciso ir no versículo 20 do texto anterior, que eu falei, mas não citei. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. E Pedro lembrou o Senhor: mestre, eis aqui a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela ficou seca. Dá a entender para a gente que aquela árvore que não dá fruto vai ser cortada e vai secar. Porque é o Jesus que abençoa, é Jesus que multiplica, e é Ele que gera expectativas, e Ele que vai além das nossas expectativas. Porque nós não somos nada sem Ele, mas Ele continua sendo Deus sem nós. Nós somos igreja, um templo de paredes e janelas. Mas se o Senhor não estiver aqui dentro, nós somos apenas um prédio. Mas se o Senhor estiver com as expectativas olhando para nós, coisas sobrenaturais vão acontecer. E aí eu preciso, para terminar, João capítulo 15, verso do 1 ao 6. Eu prometo que eu não vou puxar mais texto bíblico nenhum, será só esse. João capítulo 15, verso do 1 ao 6. Eu
Eu quero fazer só um teste aqui com você. Como está a sua expectativa? Está do mesmo jeito de quando você entrou aqui? Está do mesmo jeito de quando eu comecei a ministrar sobre a tua vida? Não precisa me responder. É um teste de você para você mesmo. Ou melhor, de você para o Espírito Santo que sonda o teu coração. A palavra João capítulo 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da minha palavra, que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, semelhante do ramo, e secará. E o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. É forte. Porque nós falamos da escola dominical, nós falamos da palavra, nós falamos de onde nós precisamos buscar o nosso alimento, mas nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Não por esse mundo, porque esse mundo não vai reconhecer os frutos do Senhor. Porque para esse mundo nós somos loucura. Nós não somos aptos. Mas eu quero ser loucura para esse mundo e quero estar apto para entrar nos céus. Eu quero estar pronto para entrar e para gritar, ou melhor, louvar. Glória, 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 aleluia. Porque os anjos vão entoar um cântico da vitória. E eu quero estar lá. Mas para isso, preciso eu produzir frutos, não para mim, mas para o reino do Senhor. Não gerar as minhas expectativas, mas permitir que o Senhor me limpe para que eu produza segundo a expectativa deles sobre a minha vida. Eu digo para você que todos nós somos chamados, mas aqueles que dispõem são os escolhidos. Pastor, você colocou um negócio que não tem na palavra. Sim. A palavra diz: todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero dizer, todos são chamados, mas aqueles que se dispõem, porque tem que se dispor. Tem que sair da zona de conforto. Tem que ir aquém ou além das nossas expectativas, para que Deus venha completar a sua boa obra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não sei como está a sua expectativa agora. Eu não sei o que Deus falou no teu coração. Eu queria orar com você. Eu vou pedir para soltar um louvor. Vocês vão tocar ô glória, aí melhor ainda. A gente não combinou antes não, mas o combinado dá certo também.
tua expectativa sobre nós, Senhor. A tua palavra diz que maiores são os seus pensamentos sobre as nossas vidas. O Senhor tem grandes expectativas sobre nós, Senhor. O Senhor não quer que nós pereçamos. O Senhor não quer que nós sejamos cortados e lançados ao fogo. O Senhor quer que nós vivamos para a eternidade. Senhor, nessa noite eu quero te apresentar cada vida que está aqui presencialmente ou que está nos assistindo online. Que teu Espírito Santo visite cada coração, gerando em cada um deles a sua expectativa, gerando em cada um deles aquilo que apraz ao teu coração. Mesmo que às vezes pareça ser difícil confiar, mesmo que pareça que o mar vai nos consumir, mesmo que às vezes nós precisamos se sentir sós, o Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo determinou desde o princípio até a consumação dos séculos, tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E é nesse nome, que é sobre todo nome, que eu declaro que não sejam as circunstâncias, que não sejam as situações, mas que seja pela fé na sua palavra, que vocês saiam daqui com as expectativas transformadas, porque Deus tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, cumpre em nós, Senhor, o teu querer. Cumpre em nós, Senhor Deus, as tuas expectativas. Faz romper o nosso egoísmo, egocentrismo. Deixa romper em nós, Senhor Deus, a solidão. Deixa romper em nós as circunstâncias que nos atrapalham ou que nos aprisionam. E o que o Senhor faça, não do jeito que eu quero, mas do jeito que apraz ao teu coração, com a minha vida, com a vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, mas também com a vida de você que nos ouve e nos vê online ou offline. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.